Olá! Na nossa última aula estudamos o que é planejar. Dando continuidade ao estudo dos princípios da administração, nesta aula vamos ver o princípio chamado de organizar. E o que significa organizar? Bem, primeiro é bom dizer o que não significa organizar. Organizar não tem o mesmo sentido de arrumar. De acordo com Maximiano, organizar é dividir uma tarefa. A missão da organização, por exemplo. Lembra-se? Missão é o propósito de existência da organização. Ao organizar, dividimos a missão em outras missões menores. Veja o exemplo do banco de nome Citibank. Sua missão diz: oferecer qualquer serviço financeiro em qualquer país onde for possível fazê-lo de forma legal e rentável. Quantas tarefas há nesta missão? Pelo menos 3. São elas: oferecer qualquer serviço financeiro, oferecer serviço em qualquer país e oferecer serviços de forma legal e rentável. Para cada uma delas, pode ser necessário pelo menos uma pessoa para realizar. A responsabilidade de realizar as missões menores, que compõem a missão da organização, são distribuídas em setores ou departamentos, que são chefiados por administradores, ou gerentes, se você preferir. Organizar é um princípio da administração que inclui metodologias que possibilitam a ordenação e a estruturação dos recursos da empresa, cuja finalidade é alcançar os resultados planejados, a realização da missão, por exemplo. Um dos mais importantes autores que contribuiu com a construção dos conhecimentos sobre organização foi Henri Fayol. O modelo organizacional proposto por esse autor é utilizado por empresas do mundo inteiro até hoje. Esse modelo é chamado de organograma formal. O organograma formal apresenta os setores também chamados de departamentos, ou também chamados de órgãos. Eles são representados por retângulos dispostos em forma ordenada, de modo a revelar várias informações sobre a empresa. Nele podemos perceber como ela se organizou quanto à cadeia de comando. E para verificar isso, observamos as linhas que ligam gerentes aos seus subordinados. Quanto à unidade de comando, que pode ser verificada ao observar que os gerentes possuem somente um superior, que é o único a ter autoridade de dar ordens a eles. Quanto aos canais de comunicação formais, que permite a comunicação formal entre gerentes, que se dá somente com a mediação do superior. Quanto à divisão do trabalho, que é utilizada com a finalidade de melhorar a eficiência da organização. Quanto aos níveis de hierarquia, que existem em toda a organização formal e divide a organização em camadas ou níveis de autoridade. Quanto mais alto é o cargo, maior é a autoridade e a responsabilidade. O organograma formal ainda apresenta a departamentalização, que é um critério de organização que veremos na nossa próxima aula. Poxa, é incrível como um simples organograma pode conter tantas informações, não é? No entanto, há algo que o organograma formal não mostra. São as organizações informais. Elas são organizações menores que surgem dentro de todas as organizações formais. Segundo Elton Mayo, autor da Escola de Relações Humanas, os grupos informais surgem espontaneamente dentro de qualquer organização formal. Eles são frutos da evolução social que existe em toda a atividade humana organizada. Os grupos informais possuem costumes, tradições, ideais e normas sociais. Sua formação é resultado da necessidade de associar-se e de satisfazer interesses comuns. Não se modificam rapidamente e nem obedecem a nenhuma lógica. Portanto, a estrutura informal é a rede de relações interpessoais que há dentro da estrutura formal, mas geralmente não é idêntica a ela. A autoridade e a responsabilidade dentro desses grupos são distribuídas de maneira informal, ou seja, depende das crenças e normas sociais. De acordo com Chiavenato, a organização informal muitas vezes se posicionam em contraposição à organização formal estabelecida pela direção. Mas aqui entre nós, a organização informal muitas vezes também resolve os problemas da organização formal. Então, por enquanto é só. Até o próximo encontro, quando veremos a departamentalização.